Olá, eu sou Aide Caruso, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, do Departamento de Sociologia. Ao longo dos últimos 20 anos, eu tenho me dedicado à pesquisa na área de segurança pública, violência, criminalidade e direitos humanos. Essa minha fala aqui com vocês, ela vai mesclar tanto a minha atuação enquanto professora e pesquisadora da área, como também vou trazer um pouco da minha experiência enquanto gestora nesta área, tendo participado de iniciativas em âmbito municipal, no governo estadual e também no governo federal. A ideia da nossa conversa hoje é começar falando sobre a agenda contemporânea da segurança pública. Quando a gente fala em agenda, o que vem à nossa mente? Eu logo penso nos meus compromissos do dia, né? Então, as reuniões de trabalho, as aulas que preciso ministrar, as tarefas domésticas, levar filhos para a escola, enfim, todos nós, quando pensamos numa agenda, pensamos nas prioridades que a gente precisa dar conta naquele dia. Quando a gente está falando de uma agenda de segurança pública ou uma agenda contemporânea, a gente está discutindo prioritariamente os temas que são centrais nessa nossa discussão. Portanto, a nossa conversa de hoje, ela vai perpassar pelo menos os últimos 30 anos do nosso país no que tange aos temas relacionados às políticas públicas de segurança pública. Isso porque a gente vai considerar para a nossa conversa um primeiro aspecto, que é o marco constitucional de 88. Esse é o nosso ponto de partida para a nossa conversa. Só que, ao mesmo tempo que nós vamos olhar para o marco constitucional de 88, a chamada Constituição Cidadã, nós vamos fazer um recuo no tempo para poder entender a articulação entre segurança pública e direitos humanos. Eu fiz, portanto, uma proposta de conversa com vocês que vai percorrer, nesse momento, três aspectos: compreender a segurança pública brasileira no marco democrático de direito, do Estado democrático de direito, a importância da nossa Constituição para a construção, portanto, de um paradigma que esteja ancorado numa segurança pública para todos, e eu quero explicar melhor do que se trata, e pensar a articulação entre segurança pública e direitos humanos. Seria esse um caminho possível? É possível falar em segurança pública com direitos humanos? Já antecipo que sim, e a gente vai poder aqui conversar sobre esses aspectos. Vamos então a eles? Primeiro eu quero falar então da nossa Constituição. Quando a gente abre a Constituição, no seu artigo 144, a gente vai perceber que ela traz para a gente uma grande e importante mudança que até então não se dava utilizando esta terminologia. O artigo 144 deixa muito claro para nós a segurança pública enquanto um dever do Estado. Só que a letra constitucional não se restringe a isso. Ela vai nos dizer que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Portanto, pela primeira vez no nosso marco constitucional, segurança pública aparece com destaque, não só dizendo que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, mas apresentando um conjunto de instituições que compõem o sistema de segurança pública. Então, é nesse artigo constitucional que nós vamos nos deter a que aspectos? Aos aspectos relacionados à polícia militar, à polícia civil, ou seja, às polícias estaduais. Nós também vamos tratar ali da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, além da Guarda Municipal, das guardas municipais que aparecem nessa definição do artigo 144. Mas antes de entrar nos detalhes do artigo e na sua importância, porque essa é uma mudança importante que toda a literatura da área vai discutir, ou seja, vai mostrar que houve sim uma mudança paradigmática naquele momento em que coloca a segurança pública como um direito social.
A importância está em entender que, ao longo do tempo, em aulas anteriores, vocês podem ter visto de modo mais apropriado essa discussão, segurança pública não aparecia como um direito social, nem aparecia com esta terminologia. O que nós tínhamos era a segurança nacional, ou seja, para cuidar a segurança para cuidar da nossa soberania, para cuidar das nossas fronteiras, etc. Ou seja, a relação do nosso Estado-nação com os demais Estados. Isso se define, portanto, a partir da segurança nacional. E aquilo que está para dentro do nosso país. Tudo que envolve as relações sociais, no que tange ao controle social, no que tange à garantia da segurança, era associada à ideia de uma segurança interna. A gente vai perceber, em alguns autores, que eles vão falar que a nossa Constituição tem esse caráter de fazer uma mudança paradigmática entre a ideia de uma segurança interna, ou seja, uma segurança do Estado, e não uma segurança para e com os cidadãos e as cidadãs. No marco da Constituição de 88, a gente vira essa chave. Isso porque segurança pública pressupõe necessariamente a relação da sociedade com o Estado, do Estado com a sociedade, justamente para garantir o Estado democrático de direito. Então, a gente começa a perceber, nesse momento de virada, né, essa virada que a Constituição nos promove, e ela não promove no sentido somente da letra da lei. Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Ela promove no sentido de que havia, naquele momento, estamos falando de 1988, um desejo acumulado da sociedade brasileira por mudanças. Saíamos de um processo de recessão, de um processo melhor dizendo, de exceção, em que a democracia não era o valor principal. Então, a Constituição Federal ela inaugura para nós um momento em que a gente retoma, e por isso a gente trata a Constituição Federal como um passo importante para a redemocratização do Brasil. É interessante perceber, portanto, esse aspecto que eu estou querendo chamar a atenção, né? Que vários dos autores e autoras que vocês vão poder ter acesso na disciplina e que estão também discutindo no caderno temático, nos textos que servem de base para a conversa nossa de hoje, basicamente, vou me referir sempre, ao longo das aulas, a dois textos do professor Júlio Alejandro e do professor Ricardo Balestreri, porque eles vão mostrando para nós a importância da abertura democrática e da garantia dos direitos. Assim sendo, a nossa Constituição, portanto, ela vai permitir que a gente se perceba enquanto parte da solução relacionada à segurança pública. E por que eu estou chamando a atenção desse aspecto aqui com vocês? Porque até então era uma conversa exclusiva do Estado para o Estado com as suas instituições de controle social. No caso, para a segurança nacional, as nossas Forças Armadas. Para a segurança interna, as polícias estaduais e, basicamente, era isso. O que acontece no momento em que segurança pública passa a ser entendida como um direito social, né, um direito fundamental, é que é uma responsabilidade, sim, de todos, ao mesmo tempo que é um direito. Então, essa conjugação que nos faz, que nos convida a estar presente, a participar dos debates, a contribuir para a agenda contemporânea da segurança pública, é uma mudança importante. Então, a sociedade civil, né, os grupos, diversos grupos sociais, os movimentos sociais, os coletivos, a universidade, os sindicatos, os partidos políticos, enfim, todo um conjunto de atores políticos e sociais
passam a ser instados a contribuir para esse debate. Isso se dá, portanto, e isso é uma questão muito importante para a nossa conversa aqui, e vem na esteira de uma discussão que quer ampliar a noção de segurança pública, não somente como um direito social, obviamente, né? E, portanto, que precisa ser traduzido enquanto política pública para todos. Isso é um ponto fundamental, porque se eu estou chamando a atenção aqui com vocês o tempo inteiro que segurança pública é um direito social, é porque ela está no rol dos direitos que precisam ser traduzidos em políticas públicas que a população em geral possa ter acesso. Assim como nós temos direito à educação, ao trabalho, à renda, à saúde, enfim, ao lazer, à cultura, a segurança pública faz parte desse rol de direitos. E mais que isso, ela lida com algo que é fundamental, justamente o direito à vida e o direito à liberdade. Então, é nesse aspecto que relaciona segurança pública e direitos humanos que eu quero também conversar com vocês. E por que isso? Porque a gente percebe que, primeiro, o primeiro grande passo foi sair de um período ditatorial, conseguir promulgar uma Constituição que tenta traduzir os diversos anseios da população. Portanto, é uma Constituição fruto da luta, né, da luta política, dos desafios que a sociedade brasileira tinha naquele momento e que se traduziu nesse conjunto de artigos até hoje em vigor. Portanto, a gente percebe que, ao passo que a gente teve esse avanço, né, da nossa Constituição, a gente precisa também fazer um recuo histórico para perceber como segurança pública enquanto um direito social e, assim, extrapolando essa ideia, nos permite pensar enquanto direito humano, que a gente vai recorrer a 3 momentos da nossa história. Quando estou falando da nossa história, estou falando da história da sociedade ocidental, né, na qual a sociedade brasileira também está inserida. A gente vai perceber, por exemplo, no belo texto que vocês têm acesso do professor Julio Alejandro, que ele faz um percurso conosco, percebendo como, ao longo do tempo, a gente pode articular mecanismos importantes, mecanismos legais, mecanismos associados às declarações que foram promulgadas no mundo, né? Com a atuação, por exemplo, de um dos atores mais importantes, mais sensíveis, inclusive, desse campo da segurança pública, que são os atores policiais, as instituições policiais e os seus operadores, né? A gente vai perceber, por exemplo, desde a Declaração dos Direitos do Homem, promulgada em 1789 na França, né? E por que ela foi promulgada? Ela foi promulgada num contexto em que a gente sai dos estados, né? do Estado absolutista, um momento em que a gente vive monarquias, em que são soberanas, em que não há, portanto, democracia, e a gente passa por séculos e séculos vivendo sob esses regimes, das monarquias totalitárias e dos estados absolutistas. Esses regimes, o que eles promovem? Eles promovem servilismo, vassalagem, escravismo, que nossa sociedade brasileira tão bem conhece e vivenciou e vivencia na pele os efeitos de um período imenso em que a nossa sociedade era pautada pelo regime escravocrata, como lógica de acumulação de capital, a partir, né, do sofrimento e da exploração dos escravizados neste país. E isso impossibilitava, portanto, a mobilidade social, a garantia de direitos plenos para todas as pessoas. É nesse conjunto de discussões, né, naquele momento histórico, que a gente vai perceber uma série de dispositivos que estavam ali
postulados e que ainda hoje fazem sentido e precisam ser resgatados. Então, por exemplo, no artigo 12 da Declaração de 1789, abre aspas, vai estar escrito exatamente assim: a garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída em proveito de todos, e não para utilidade particular daqueles a quem for confiada. Então, a gente vai perceber ainda, num artigo subsequente, o 15º, em que é dito o seguinte: a sociedade tem o direito de exigir que todo agente público preste conta de sua administração. É interessante perceber na Declaração dos Direitos do Homem que uma questão muito importante começa a aparecer para todos nós: a garantia dos direitos, a noção de cidadania e a importância de agentes públicos, ou seja, de instituições públicas confiáveis que vão garantir tais direitos. Essa força pública, no nosso ordenamento jurídico, é justamente as instituições policiais. São elas que são garantidoras dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Há muitas instituições de controle social, mas eu quero centrar o nosso olhar nesta instituição que, por vezes, falamos muito, por vezes está o tempo todo no noticiário, nos debates, nas conversas, todas as pessoas têm uma série de opiniões sobre o que as polícias fazem, o que as polícias não fazem, mas nos falta conhecer em profundidade quais são as diretrizes que as compõem, qual é o lugar da polícia na sociedade democrática, qual é o lugar e o papel da polícia no Estado democrático de direito. Estou aqui afirmando que não é possível ter democracia, por exemplo, sem polícia. Então, se a gente tem aqui um pilar importante, né, formado por democracia, cidadania, a gente precisa entender que para a garantia de um modelo democrático que permita que todos sejam entendidos enquanto cidadãos, a gente precisa ter instituições policiais confiáveis, né, que possam servir a população. Inclusive, esse é um tema, é uma expressão muito recorrente quando a gente conversa com os policiais. Qual é a sua missão, senhor policial? Poderemos perguntar a, a um policial nas esquinas das nossas cidades. Ele vai dizer: a garantia da ordem pública, a manutenção da ordem, servir a população. Em geral, os policiais têm isso na ponta da língua. Mas como isso se traduz de modo prático? Então, a gente vai perceber, e eu estou fazendo esse recuo no tempo, né, falando da Declaração dos Direitos do Homem como uma primeira camada, um primeiro exercício importante que as nossas sociedades fizeram em prol de ideias que preconizassem a cidadania como um valor importante. Na sequência, a gente tem, na sequência, passado, obviamente, muito e muito tempo, num momento muito crucial da nossa história, da sociedade mundial, né? Então, falei de um primeiro momento, a Declaração dos Direitos do Homem, pós-Revolução Francesa, saindo dos estados absolutistas, para que a gente pudesse implementar o Estado de Direito. A gente passa por várias e várias situações ao longo do tempo para chegar ao final da Segunda Guerra Mundial e ter uma pactuação de várias nações em torno da Declaração dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 na Assembleia Geral das Nações Unidas. Por que esse segundo documento que eu faço menção é tão importante? Porque é justamente nele, que há um conjunto de direitos e deveres humanos que passaram a ser fundamentais para a existência e para coexistências humanas, né? E esses direitos humanos fundamentais, eles são inalienáveis, eles são indisponíveis, indivisíveis e interdependentes.
Bom, então eu falava, né, que os direitos humanos, eles são indisponíveis, inalienáveis, interdependentes, e aí eu quero recuperar um pouco essas ideias com vocês. Por exemplo, eles são inalienáveis porque todos os seres humanos, de todos os territórios e continentes, são titulares definitivos desses direitos, né? Eles são indisponíveis porque nenhum Estado ele pode deixar de dispor desses direitos para os seus cidadãos, né? Eles não podem ser, por exemplo, fragmentados, ou seja, por isso eles são indivisíveis, né? Eles também são interdependentes, ou seja, todos os direitos eles estão concatenados, eles compõem um conjunto de direitos e deveres que dependem entre si e que, portanto, garantem, assim, as condições necessárias para quê, pessoal? Para garantir a dignidade da vida humana. Então, quando a gente está falando dos direitos humanos, a gente está falando desse, dessa complexidade de direitos que tem aí no valor à vida e no valor à liberdade como princípios norteadores. Então, uma questão que nos parece muito cara e que a gente precisa enfatizar e conversar longamente sobre esse assunto, não como um assunto exclusivo do mundo do direito, como um assunto exclusivo do mundo dos intelectuais, mas como um assunto de todos nós, um assunto que deveria estar, por exemplo, nas nossas rodas de conversa, nas conversas cotidianas em torno da nossa vida citadina, da nossa vida enquanto pessoas, enquanto indivíduos que precisam ter seus direitos garantidos. Isso porque eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre a relação entre segurança pública e direitos humanos. Comecei, então, falando que a gente teve um marco importante, que foi a Constituição de 88, isso para garantir na letra da lei o termo segurança pública e o sentido necessário dado a ele, que foi informar claramente que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, informar e descrever na letra constitucional quais são os atores responsáveis pela, pela execução da segurança pública, desde os atores institucionais, estatais, até a sociedade como um todo, porque, de novo, a palavra todo está lá, né? Então, esse é um ponto importante. Essa é, portanto, uma virada paradigmática, que é considerada pelos autores uma virada porque pressupõe falar sobre segurança pública e mais, falar de uma segurança pública que seja efetivamente cidadã, ou seja, que não seja uma segurança pública somente em prol do Estado, né? De que as instituições de controle social estão a serviço do Estado a partir da agenda exclusivamente estatal, por vezes contra os cidadãos. Não, é a segurança pública com os cidadãos. E aí, nesta virada, é que a gente tem a ideia de uma segurança pública cidadã. Então, esse é um primeiro aspecto importante. Mas eu também convidei vocês a fazer um recuo no tempo para pensar que esta noção, né, de segurança pública enquanto um direito social que se traduz em políticas públicas, ele precisa estar ancorado na dignidade da vida humana. Porque esse é o direito básico, fundamental, que é o direito às nossas vidas, à integridade das nossas vidas. E, para isso, eu fiz o que aqui? Eu fiz um recuo no tempo para pensar alguns instrumentos do mundo normativo, do mundo jurídico, do mundo que nos coloca em diálogo, inclusive, com outras nações, para pensar a importância da Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, né? E o seu desdobramento, tantos e tantos anos depois, somente em 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos, para pensar
como os direitos humanos precisam ser compreendidos como uma luta política, como uma construção coletiva das sociedades, né? Então, às vezes, a gente percebe uma conversa de que falar sobre direitos humanos é falar somente de um ordenamento jurídico, é falar de algo que foi muito lá atrás, né? Anos 40, algo que não tem como se traduzir no mundo prático, algo que fica no plano das ideias e não no plano das ações. A minha proposta e o meu convite de conversa aqui com vocês é inverter essa dinâmica. É pensar que os planos, os projetos, os programas de segurança pública podem ser construídos na perspectiva de direitos humanos. Esse é um caminho possível. Se a gente entende que a sociedade como um todo está convidada e que ela não é só uma questão de convite, você vem se você quiser a esse debate. Ela está convidada, sim, porque ela nunca esteve nessa roda de conversa. Então, é um convite e é um chamamento. É um chamamento à cidadania. É um chamamento ao desafio coletivo da gente pensar como articular as instituições responsáveis pelo cotidiano do controle social, por resolver, né, e lidar com as incivilidades, com os conflitos, com um conjunto de situações que podem, inclusive, ser mais graves e se traduzir em crimes e violações. Todo esse repertório que vai desde as incivilidades aos conflitos interpessoais, aos conflitos de várias ordens, até aquilo que se traduz enquanto crime, entra no rol e na seara de atuação das instituições. E, portanto, elas precisam ter um respaldo de uma política pública que compreenda, né, como essas instituições vão trabalhar. Se a gente tem como pressuposto que qualquer que seja a política pública, ela tem o dever de garantir a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiras, a gente já tem aí uma primeira e grande e importante aproximação entre segurança pública e direitos humanos. Um outro aspecto fundamental é que, na medida em que a gente está falando de direitos humanos como uma linguagem, não só um conjunto de direitos, né, de um ordenamento normativo, mas uma linguagem que permite comunicar de forma clara que é preciso entender que os indivíduos eles são plurais, que a gente vivencia uma sociedade com diversas demandas, diversos conflitos, e que, portanto, é papel do Estado, né, mediar, compreender, administrar, não numa lógica, como a gente sempre viu nos nossos marcos constitucionais, de que a segurança promovida pelo Estado ela era apartada da lógica e da dinâmica e dos anseios da população. Quando eu chamo a atenção para esse aspecto, é porque a ideia de ordem que está por trás ou evidenciada nas constituições que tivemos ao longo do tempo, ela sempre esteve compreendida numa ideia de que a ordem ela precisa ser mantida de modo harmônico e uniforme. Ora, essa ideia é complexa demais. Por quê? Porque ela não se sustenta no mundo prático. E por que ela não se sustenta no mundo prático? Porque a vida cotidiana, os atores, os grupos sociais, enfim, são plurais e diversos. Mas todos eles têm o direito à vida e o direito à liberdade. Então, a gente precisa garantir a pluralidade, ao mesmo tempo que eu preciso tratar todos universalmente. Então, esse é o desafio do Estado democrático de direito.
É o desafio de equilibrar diversidade com universalidade, equilibrar direitos de alguns com a necessidade de todos, equilibrar, por vezes, divergências que precisam construir consensos mínimos para que a gente viva em sociedade. Então, a ideia de uma ordem que vem de cima para baixo, uma ordem pública, por exemplo, que vem de cima para baixo, que não possibilita alguma margem de manobra para compreender que somos plurais e diversos, ela não se traduz no mundo empírico, no mundo da nossa vida cotidiana, né? Isso é importante chamar atenção para que a gente possa compreender a segurança pública na perspectiva dos direitos humanos como um processo dialógico, que começa no desenho que se quer para as políticas, né? Começa no processo em chamar os atores dos mais diversos possíveis para compor uma política pública. E não só compor inicialmente, mas segui-la adiante, né? Esse é um grande desafio que a gente vai falar mais adiante, que se chama a implementação, o acompanhamento das políticas públicas. Então, eu quero chamar a atenção, recapitulando aqui alguns aspectos que a gente percorreu nesse primeiro olhar de uma agenda contemporânea de segurança pública. Para que a gente possa começar essa conversa, é preciso entender, então, de onde surge com força a discussão, o debate contemporâneo sobre segurança pública. Isso a gente já identificou. É o Marco Constitucional de 88, no nosso regramento jurídico. Tá? Mas isso não surge do nada. Dialoga com uma série de processos internos da nossa sociedade, que viveu processos ditatoriais muito complicados, com muitas marcas para a nossa sociedade. Mas também o nosso diálogo da nossa nação com o que está acontecendo e o que aconteceu em processos históricos mais de longa duração. E aí eu me referi à Declaração dos Direitos do Homem e à Declaração de Direitos Humanos. Isso para tentar compor aqui um quadro que permita pensar a relação entre segurança pública como um valor que se traduz num direito social e que, portanto, precisa estar aqui em articulação com uma agenda de direitos humanos. Esse é um grande desafio que nos atravessa desde a abertura democrática, que ganhou força nos anos 90 no Brasil, aproximando, por exemplo, instituições da sociedade civil, instituições voltadas aos direitos humanos, com as instituições policiais. Essa articulação era impensável no nosso país, só que ela se deu, e se deu de modo muito próspero, de modo muito interessante. O professor Ricardo Balestreri, no seu trabalho, Direitos Humanos é coisa de polícia, né? Um título que nos provoca, que nos estimula a pensar, ele vai apresentando 13 dimensões possíveis desta relação. E ele nos faz recuperar uma agenda importante que se configura nos anos 90, ganha força nos anos 2000 e segue adiante até os dias atuais, que é a interação entre instituições da sociedade civil organizada, instituições de direitos humanos, a universidade, ou seja, a sociedade como um todo, com o que ela tem de melhor a oferecer, que é a produção de conhecimento qualificado para compor, para integrar, para dialogar com a segurança pública. Então, esse foi o nosso debate nesse primeiro momento, e eu peço então a vocês que recuperem a leitura desses dois textos, que são fundamentais para nos dar os contornos necessários à compreensão dessa temática.